Boa noite, pessoal, Oi, tudo tudo bem? bom? Mais um Tudo programa nessa Mais um noite. dia, Você está bem, coisa meu amor? muito lindo, né? Você está bem? Graças a bom Deus. Graças a Deus, Ah, né? apesar de todas essas coisas aí, esses problemão aí, né? Que aparece quando a gente, como diz a minha mãe, quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Logicamente ela não fala ora, ela fala reza, né? Reza, né? Quanto Quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece, né? Foi até interessante porque no último programa nós falamos sobre idosos, né? Uma situação da saúde da mãe dela, a saúde mental do idoso é muito importante tomar cuidado, né? A proteção que nós damos ao idoso deve ser uma proteção semelhante à que damos às crianças. Com a diferença que com as crianças, o que nós fizermos de mal a elas vai ficar marcado na vida delas. De certo modo, pode mudar muito o comportamento da criança. Então a gente podia hoje falar sobre duas coisas, né? O efeito que causa a gritaria dentro de casa sobre as crianças, entendeu? Verdade. E tínhamos um outro assunto para a gente falar hoje, né? Que é sobre o guardar pelo menos o descanso, que a gente vai usar como exemplo aqui, porque essa semana é uma comemoração, né? Seria o aniversário do Ricardo Boechat, da Band, entendeu, né? E é muito interessante a referência que fizeram a ele essa semana. Então a gente queria falar sobre duas coisas, né? Sobre exatamente o efeito que determinadas formas de educar a criança e a maneira como causa algumas coisas que causam a criança e muda o comportamento dela para o futuro. E a gente tem que falar, né? Porque você cuidando da criança, dependendo das marcas que você deixar na criança, muda o comportamento dela, ela pode se tornar melhor ou pior. O problema todo é que quando nós não cuidamos bem do idoso, nenhum efeito causa no idoso para o futuro, mas causa em nós. Porque o que você semear, você vai colher. Né? Óbvio, né? É bíblico, né? A palavra diz aquilo que você semeia, você colhe. A natureza, o nosso dia a dia, tudo vem dessa forma, né? Aquilo que você planta, você colhe. Então, uma das coisas que a gente quer falar aqui essa noite, na charla da noite, é sobre o efeito das coisas que nós falamos e fazemos às crianças que altera o comportamento delas no futuro. Por exemplo, né? Eu estou falando isso a vocês porque nós temos crianças que, quando pequenas, elas são muito ativas, animadas, brincalhonas, parceiras, fazem piada, mas depois chega numa idade da adolescência, esse adolescente agora, ou essa menina, ou esse rapaz, se torna arredio, fechado, não é mais comunicativo, tem um cantinho dele na sala de aula, na igreja, na família. Queríamos falar sobre isso, entendeu? Né? E que, no caso, temos que prestar um bocado de atenção também nessas coisas, né? Porque os pais, às vezes, isso acontece, não, ele é assim mesmo, não, ele é desse jeito, né? E não presta atenção nessa criança, nesse adolescente, ou nesse rapaz, moça, né? E nós sabemos que tem os efeitos bem, vamos dizer assim, ruins. O que a gente quer falar é o seguinte, muito do comportamento do adolescente hoje é manifestação do que ele sofreu na infância. A primeira coisa que eu quero falar, que eu quero comentar, e você também expor o seu ponto de vista, uma coisa muito interessante aqui, dentro da nossa casa, nós não criamos nossas crianças na gritaria. Quando eu digo na gritaria, nunca foi de eu e ela ficarmos gritando dentro de casa. Nós sempre fomos de transmitir às crianças segurança de modo diferente. A nossa filha, por exemplo,
ela frequentemente se metia no meio entre eu e ela, porque a gente estava dando beijo um no outro, e às vezes na frente das crianças. E ela, para mãe, ai que nojo. E hoje ela sofre mesmo. Com a filha dela. E o fato interessante disso é que, por mais que eles ficassem constrangidos com essa maneira carinhosa que eu e ela nos dávamos, isso fez deles pessoas mais seguras. Não é verdade, né? Verdade. Já, por exemplo, uma criança criada num ambiente onde o pai está gritando com a mãe, você é uma... E ela responde a ele. Altura. Ou a mãe ou o pai vive tratando a criança na base do grito. Vai fazer! João! Cadê você? Aquela gritaria dentro de casa. Isso das duas, uma. Ou essa criança vai se habituar a isso, e ele vai ser assim, ou ele vai se fechar. Com certeza. Ele não poderá ouvir barulho que vai trazer à memória dele o ambiente ruins de casa, né? Então esse é o microsistema que a gente aprende dentro das psicopatologias infantis, que são os microsistemas que causam efeito de mudança no comportamento da criança. Na adolescência ele passa a ser uma coisa e na fase adulta outra, por causa de coisas que começaram lá na infância. Existem efeitos que são causados pelo mesosistema, que é causado pelo ambiente da casa, a escola, a vizinhança, e causa um efeito na criança, alguma coisa nesse sentido. Tem ainda o exossistema, que esse é o ambiente externo que causa um efeito dentro da casa dele. Por exemplo, né? O pai traz para dentro de casa os problemas que ele vive no trabalho e desconta nas crianças. Na esposa, nas crianças. Né? Quem tiver por perto. Até o cachorro leva. Então, uma das coisas importantíssimas que a gente precisa ter, por exemplo, número 1, pais que brigam demais. Não se dão bem, né? O que você tem a dizer sobre isso? E tem problemas, ao invés de discutir um com o outro num momento diferente, né, separado, faz isso na frente dos filhos. E os filhos nunca conseguem ter certeza de que há uma harmonia. Pelo contrário, né, há muita dificuldade de demonstrações de amor, de carinho, isso acaba... Existem duas situações muito interessantes. A primeira delas, como você falou, é uma outra também de quando eles vão para o quarto e as crianças escutam eles berrando um com o outro. Também, né? Existe isso daí também. Tudo tem que ter um equilíbrio, não adianta, tem que ter. Tem uma história muito engraçada. Tem uma história muito engraçada. Essa é diferente, ao contrário. Essa é aquela que quando a psicóloga perguntou para a criança, diz assim, a criança assim muito ativa, né? Muito animada, mas uma criança assim falante, com a boca meio suja, né? E foi perguntada a essa criança, né? Como é que são os seus pais? Meus pais, eles são muito religiosos. Não vai falar, mas... Tem que falar, que é uma parte engraçada para eles. A criança, seus pais são religiosos? Sim. Como é que acontece isso? A senhora não sabe. Eles se trancam no quarto, eu só escuto meu pai dizer, meu Deus! A minha mãe às vezes grita lá, Jesus! É por aí, Jesus! Glória a Deus! O senhor acredita que eu já ouvi minha mãe no quarto gritando em línguas estranhas? Meus pais são muito religiosos. Quando eles se trancam os dois sozinhos lá, a gente escuta até o barulho. Isso aí é bom.
Isso aí é bom. A gente escuta o barulho lá, assim, a cama, olha, a cama batendo na parede. Eu acho que meu pai bate muito forte na oração quando ele está orando. Papai bate forte na cama, a cama bate na Deixa eu parede. desligar ele, porque senão ele vai exagerar no negócio. Deixa eu desligar ele, né? É o caso da criança, né? E a criança acaba sendo abençoada. Só temos adultos, nesse horário só temos adultos, né? Mas agora, voltando a falar sério, né? O fato todo é que a gritaria dentro de casa não é saúde. Só causa problemas, só causa dificuldades. Eu já tenho uma coisa, tenho problema de falar alto. Ela tem problema de não falar alto. Não falar eu alto. tenho problema de falar alto. Ela Eu de tenho não problema de falar não alto. falar alto. Eu tenho. Por quê? Realmente, gente, na minha casa não havia gritos. Nunca eu ouvi gritos de minha mãe com meu pai, ou nunca. Era sempre um tom bem suave, uma coisa. Ele conhece, ele sabe que a minha mãe nunca. Meu pai nunca gritou, meu pai nunca falou berrando, nunca. Então, isso tudo dá um certo. Você cresce naquele ambiente, né? Agora, se você cresce nos berros, aí você vai só viver nos berros, apesar de que os italianos vivem nos berros. Não, eu, por exemplo, eu fui criado num ambiente onde papai e mamãe não é que viviam brigando. Papai e mamãe falavam alto. Meu pai é meio surdo, né? Então papai falava alto. Papai tem sangue português. Então a gente falava. Então eu desenvolvi o hábito de falar alto. Eu falava alto não porque eu via meus pais brigando. Falar alto porque em casa a gente falava alto para poder um escutar. Como é que é? Minha mãe mesmo. Como é que é? O que você falou? A gente falava. Depois, quando eu me casei com ela silenciosa, é igual aquela história que eu estava uma vez com ela no... Falei disso aqui, acho que outro dia eu estou com ela no carro, né? Sim. Eu estou com ela no carro, estou dirigindo, aí parei o carro, ela desceu, foi comprar água mineral com gás, que a gente gosta de água com gás. Quando ela entrou no carro, quando ela foi abrir, eu não falei nada. Quando ela foi abrir a garrafa, a água espirrou, molhou ela toda. Não era refrigerante, só molhou ela toda, né? Ok, Tudo bem. eu fiquei na minha. Molhou, o que eu vou fazer? Ela fechou, bebeu água. De uma outra vez, aconteceu algo semelhante. Eu parei num lugar e ela foi comprar água com gás. Quando ela foi abrir a garrafa dentro do carro, eu falei, cuidado! Ela precisa gritar. Aí eu disse pra ela, não dá pra eu falar, cuidado, não tem como. Porque você sabe falar alto, que ele tinha como falar, cuidado. Sem problema. Como é que eu vou fazer isso? Eu faria assim, cuidado. Tudo assim, é muito É o jeito dela, ativo. né? Já eu, cuidado! Ela precisa gritar. É assim mesmo, né? Mas depois nós ficamos rindo, como estamos agora. Teve um dia aqui. Teve um dia aqui que eu estava com a garrafa de mel. Eu ia botar mel no café. Aí ela assim, vai tomar tudo, exagerado. Eu que sou exagerado. Assim. Então aqui em casa as coisas são tratadas assim, a gente acaba rindo um do outro, em vez de brigar um com o outro. Então nossos meninos se tornaram de personalidade forte e eles falam às vezes alto. Eduardo, por exemplo, fala alto. Mas por causa da natureza deles, imitando o pai, mas não porque a gente briga. O problema todo é quando a criança é criada num ambiente de briga e gritaria. A mãe só trata o filho na base do grito, o pai só trata a filha na base do grito. Quando ela casa, ou quando chega numa fase da adolescência, ela começa a ficar retraída. Porque o professor fala alguma coisa,
O pastor prega uma coisa, se fecha. Porque está ferido na alma. Exatamente. Entendeu? Isso causa, por isso que a gente fala, causa transtornos, né? Mas, às vezes, os pais estão por perto, não percebem essas coisas, Não, porque não é a percebe. coisa que acontece, que eles estão corriqueiros, já brigam o tempo todo, já gritam o tempo todo. E não percebe que aquela criança, ela se tornou um adolescente, um adulto Fechado, tímido, que não era quando criança, porque foi criado num ambiente de confusão familiar. Os pais na gritaria, repreendendo o menino ou a menina. Exatamente. E eles agora na fase adolescente, eles se fecham. Aqui em casa é muito interessante. Por exemplo, a Micaela só sabe... Ela grita, ela chora gritando. Ela não chora chorando, ela chora Gritando. E Gabi ouve. Que a pequenininha Gabi de 6 também meses. já tá dessa Agora forma. imitando. Só responde, só fala, ela não chora, ela não chora. Ela quer as coisas, ela grita. Ela grita. Impressionante. Mas é muito engraçado. É o que a gente está falando, acaba imitando essas coisas. É isso que acontece, é isso que nós estamos falando. Por isso que nós temos que prestar atenção, né? Não achar só engraçado, começar a olhar, não precisa gritar. Para que está gritando? Chamar também a atenção, é óbvio, né? O que nós queremos chamar a atenção é, você pode alterar o comportamento de seu filho e de sua filha, que quando criança são extremamente generosos, brincalhões, sorridentes e comunicativos. Você pode alterar o comportamento dessa criança para mal, tornando esse adolescente, depois um rapaz, ou tornando essa adolescente, essa moça, fechados, é verdade, tímidos, medrosos de lidar com a autoridade no trabalho, no serviço militar, na igreja, porque eles só aprenderam que a autoridade se impõe sobre eles na base do grito. Quando ele ouve, ele vê o chefe dele, ele vê o chefe dele, fulano, ele pensa, ai, meu pai e minha mãe. Aí ele se fecha. E aí no final das contas, cresce dessa forma, está num ambiente qualquer dessa forma, né? Eu cuidei de uma menina onde ela tinha problemas com isso. Quando ela ouvia gritos, o pai, o avô gritando, ela se encolhia e chorava. Ela chorava muito, 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 muito. Por quê? Porque ela cresceu vendo o pai e a mãe se agredirem o tempo todo, se agredindo, batendo um no outro. A mãe arranhava o pai dela, né? E ela cresceu dessa forma. A menina, quando chegou hoje, ela já vai para 14 anos, mas ela até os 12 anos foi quando a mãe veio conversar comigo para saber o que estava acontecendo. E a menina disse, eu não consigo ouvir ninguém gritar. Até na escola, se a professora falar mais alto, chamar um colega dela, ela se encolhe e começa a dar calafrios, ela não consegue respirar. Ela tem uma síndrome. Ela tem uma síndrome. Não se grita perto dela. Não pode. É qualquer grito, qualquer tipo de grito. Isso vai afetar ela nos relacionamentos empresariais, nos relacionamentos de impacto, onde ela precisa crescer na vida, ela vai ter medo. Exatamente. E vai afetar seguramente o casamento dela, se ela não encontrar um sujeito amoroso que possa curá-la dessa forma, dessa dor. Desses momentos difíceis, né? É muito, muito interessante como ela disse que acontecia. Eu não consigo, não grita, não fala alto demais, porque senão
me dá crise de pânico. O que você recomenda para um rapaz que começa a namorar uma moça que tem esse comportamento? O que você recomenda um rapaz fazer? Um rapaz que for namorar uma moça desse estilo vai ter que descobrir o que está acontecendo com a namorada. Tem que conversar bastante. Conversar bastante com a namorada. Ouvi-la bastante. Claro, óbvio. Ele tem que ser uma pessoa muito legal. Porque senão ele vai se assustar. No momento em que, de repente, brigarem, alguma discussão, ela pode ter uma crise muito forte. E ele não saber como lidar. Então, um rapaz que namorar uma moça com o estilo dela, vai ter que aprender a como lidar, buscar, procurar saber o que está acontecendo, porque senão ele vai... Igualmente uma moça que começar a namorar um rapaz assim. Forma, ela precisa ser boa ouvinte dele. Com certeza. Ou não, né? Porque geralmente quando é moça, a menina com o rapaz, ela já acha assim que... ele é fechado. Ele vai mudar. Não, ele vai mudar, ele vai ficar depois, quando a gente casar, e essas coisas. Geralmente menina leva pra isso. Pensa dessa maneira, né? E não é verdade. E não é verdade. Meninas, abram o olho. Porque se um camarada que você namora, de repente, se há uma discussão, o cara tem algum tipo de reação desse gênero, também precisa saber, procurar saber, conhecer, né? Não vai desmanchando agora. Que trauma que ele teve. Você pode curar aquele que vai ser a sua bênção. Você curar como? Ouvindo ele, ele contando para você as angústias que ele passou no meio do convívio familiar, de como a mãe dele maltratava o pai, ou o pai maltratava a mãe, e como ele via os gritos dentro de casa e aquilo afetou ele. Né? O que nós já falamos aqui sobre relacionamento é que a menina se casa com um rapaz, ela não sabe nada dele. Ele, às vezes, também não sabe nada dela. O que passou, o que aconteceu, e vão para um relacionamento que, de repente, com pouco tempo já estão se engalfinhando. Então precisa procurar saber. Então é importante, esses meninos muito tímidos, alguns são tímidos porque são tímidos mesmo, as meninas também. Mas se você recebe notícia de que ele ou ela são assim agora, fechado, mas quando era criança era muito brincalhão, diferente, olha, é importante conversar, saber o que aconteceu na infância. E para isso essa pessoa precisa, conversando com você, contar em detalhes as brigas homéricas do pai e da mãe, descrever como o pai bateu na mãe, ou o contrário, é mais difícil, né? A mulher bater no marido, mas acontece, né? Acontece. Então, dentro desse aspecto, é importante que o outro par, o rapaz, pare para ouvir a moça. Você será o namorado, psicólogo ou psicanalista daquela moça que, sendo curada disso, vai ser sua bênção no futuro. Com certeza. A menos que você, moça, descobre um rapaz assim, muito fechado, e diz, não, eu quero que ele fique assim. Quero ele assim para ele não abrir a boca. Só quem abre a boca sou eu. Não vai dar certo também. Também não vai dar certo. Né? Não vai. Uma outra coisa que eu queria comentar com você aqui, filha, que é essa segunda parte, para a gente terminar, sobre a importância do descanso, não do sábado, a importância do descanso. Do descanso seu, do seu corpo, da sua mente, principalmente, mente precisa descansar. A gente estava falando no início, tivemos um caso há alguns anos atrás, e esse ano foi lembrado mais uma vez, num programa da Band News. Nós temos o Ricardo Boechat, que foi um excelente apresentador do programa da Band News, e nos deixou muita saudade ele, o Ricardo Boechat. E Boechat, ele
durante um tempo da vida dele, ele sofreu grave depressão. Teve que se afastar do trabalho, ficar debaixo do tratamento, e ele, de uma maneira muito heróica e muito exemplar, ele foi para o programa. Quando ele melhorou, ele expôs o sofrimento que ele passou. Ele não escondeu, porque como jornalista, como comentarista e como apresentador do programa, ele sabia que a experiência negativa dele seria, e a cura dele seria um legado para as demais gerações. Né? Com certeza, isso é certo. E uma das coisas que ele falou, e aí é daqui que a gente quer pegar o gancho, ele achou que ele nunca ia ter problema. Isso aqui eu ouvi da boca dele, eu não estou repetindo o que os outros falaram, porque na época eu ouvi ele falar, e esta semana o programa da Band News repetiu essa fala dela, que eu me lembro. Ele dizendo: eu estava trabalhando muito, eu gostava de trabalhar muito, e eu estava voltado para determinadas atividades que a minha esposa, segundo ele disse, né, a esposa dele sempre dizia: baixava mais devagar, diminui o ritmo. E eu achando que eu estava voando, disse ele, né? Tudo isso que eu estou falando é entre aspas. Eu achei que eu estava voando, até que finalmente o estresse me pegou, me parou, e eu me fechei para o mundo. A depressão acabou comigo, uma coisa absurda, de a ponto de eu me trancar e não conseguir sair do quarto. Fecho aspas, foram as palavras dele, não exatamente essas, mas mais ou menos parecida com essas que ele disse. E aquilo que ele destacou, que a gente quer falar, a importância do descanso, de diminuir o ritmo. Às vezes você está correndo demais, precisa diminuir o ritmo. Aí eles vão dizer assim: mas nós já diminuímos nessa pandemia, ficamos em casa muito tempo. Ou essa pandemia foi um ensinamento dizendo para nós: você precisa parar. Exatamente, foi exatamente isso para muitos, né? Grandes empresários que nunca imaginaram que um dia ter que ficar dentro de casa. Ter que sentar realmente e ver mulher, filhos, né? Por quê? Porque a preocupação era trabalho. E nesse momento a pessoa passou a curtir as coisas, deu uma brecada na situação. E eu acredito que muitos vão retornar ao seu trabalho melhores, né? Porque tiveram tempo de refletir, tiveram tempo de observar as coisas à frente, de realmente entender o que estava se passando dentro da família, que às vezes o camarada nem sabe o que está passando. E esse foi um momento. Então, brecada todo mundo tem que ter, sempre. Olha, Deus é muito sábio. Não é à toa que Deus disse: 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás, porque até Ele descansou de suas obras. Eu fiz essa referência a esse texto bíblico que está em Êxodo capítulo 20, que é o descanso do 7º dia, mas eu não quero falar sobre o sábado, eu quero falar do descanso. E nesse texto bíblico fala: nesse dia, nem tu, nem teus filhos, nem o estrangeiro dentro da tua casa, nem teus criados, nem teus empregados, nem os teus animais farão obra alguma. Interessante, né? Como é que a importância disso. Olha, gente, o que nós temos foi Deus quem fez. Essa caixa aqui de emaranhado foi Ele quem fez. Então precisa parar. Isso aqui precisa de vez em quando dar uma parada e né, deixar as coisas boas aparecerem, ir para um lugar onde, igual nós fomos lá para Petrópolis. Gente, coisa boa quando você olha aquele verde, aquele colorido de Deus, as flores diversas,
a gente começa a contemplar as coisas lindas que Deus fez. Eu acredito que seja por isso que o Senhor diz que nós temos que parar, para olharmos aquilo que nós temos feito, para ouvir, para conversar, esse tipo de coisa. Sabe uma das coisas que eu aprendi a fazer? É o meu dia de descanso. Hoje em dia tem vezes que ela sabe que eu trabalho no dia do meu descanso por causa de um outro trabalho que eu tenho, além de ser pastor. Também sou psicanalista e também professor de psicanálise e treinador de gente dessa área. Então tem sábado que eu trabalho o dia todo e trabalho a sexta-feira quase toda preparando o material para transmitir. Então é meu ganha-pão. Mas, por exemplo, tem vezes que eu paro em casa, ela vê que eu tiro o dia para descansar, eu fico o dia inteiro ouvindo música. Orquestra sinfônica, ela vê eu chorar, né, ouvindo as músicas que falam muito no meu coração. O dia inteiro, sem fazer nada, só ouvindo música, colocando a minha cabeça no seu devido lugar, reposicionando os parafusos. Não vamos fazer a tal da yoga, deixando a mente vazia, que ela não, eu acredito que não tem nem condições de deixar a mente vazia em momento nenhum. Mente vazia, oficina do carro. Mas precisa realmente fazer exercícios mentais, precisa realmente fazer exercício de respiração, tá? Para você poder colocar as ideias em ordem, como diz minha mãe, colocar as ideias em ordem, né? Para levar o restante da semana. Aos meus pacientes, alguns deles, né, quando eu percebo que eles estão numa correria muito grande e que por causa desse estresse eles estão começando a ficar com muita ansiedade, estão com alguns transtornos apresentando, eu costumo dizer para eles, vamos fazer o seguinte, eu preciso que você durante 21 dias, ininterruptamente, você faça 3 coisas. A primeira delas, ao acordar, beber uma água sem gelo, 250 ml, de água com limão. Perfeito. Isso além de ser bom, isso de barriga vazia, em jejum. Para fazer uma limpeza no seu organismo. Para os homens, a água com limão é excelente para a próstata. Segunda coisa que eu peço a eles, caminhe pelo menos, comece 21 dias caminhando pelo menos meia hora, todo dia. Todo dia, meia hora. Se você pode, por exemplo, ir na padaria, se você costuma ir na padaria e a padaria fica aqui na esquina, porque você leva 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, vá numa padaria mais distante, onde você tem que levar 15, 17 minutos para ir na padaria e voltar. Não vá de carro, vá a pé. A terceira coisa que eu peço é que para que seu cérebro coloque para fora todas as suas preocupações, enquanto seu organismo em atividade vai queimando aquelas energias armazenadas de quando você está pensando. Se chama energia negativa. Elas estão sendo jogadas fora pelos seus poros e vai por aí afora. Exatamente. A mente, ela precisa ser exercitada. Precisa ser exercitada. Sem exercício mental, você acaba, você definha também, tá? Por isso que muitas pessoas entram na depressão. Exatamente por isso. Porque você não teve tempo. O Boechat, por exemplo, a esposa teve que dizer, não, diminui o ritmo, vai diminuindo, não exagera. Exagerou. Ele mesmo disse, nós não estamos julgando ele não. Foi ele quem falou. Não estamos julgando não. Ele mesmo disse, eu não prestei atenção aos sinais e quando eu vi eu já estava mal. Exatamente. Então é importante diminuir o ritmo. Exatamente. Né? Então precisa disso. Às vezes é o pensamento ruim o tempo todo. Tudo você acha difícil, tudo você acha complicado, nada é bom, tudo é escuro para você, você nunca observa nenhuma luz no negócio.
Então, isso também traz depressão. Você tem que começar a exercitar, exercício de respiração. É realmente isso. Tá? Agora, o Boechat falou uma coisa muito importante, que quando a depressão invade a pessoa, não adianta fazer exercício positivista esse aí e nem tá atitudes, nem falas. Você já tá lá. Porque a pessoa já entrou. Então, para evitar entrar, medidas importantes são tomadas. Aquela que eu disse, das 3 coisas que eu peço para fazer. Outra que ela está falando, a gente está falando, diminui o seu ritmo. Diminui o ritmo, cabra. Mulher, diminui o ritmo. Outra coisa importante, para de só ver desgraça. Nossa, enche a cabeça de coisa errada, de coisa ruim, tudo é ruim. Olha, esse Brasil não presta, nada vai servir, só vai para pior, só vai para... Realmente, gente. Procure identificar no meio das coisas ruins coisas boas, porque estão lá. Tem, com certeza, isso é óbvio, né? Por isso que Deus deixou esse colorido lindo e maravilhoso. Para nós contemplarmos esse céu azul maravilhoso. À noite, uma lua linda, né? Igual a Didi colocou lá, nossa, ela tirou foto da lua. Gente, essas coisas fazem bem. Fazem bem. Contemplar a beleza de um dia que você acorda, ou no final do dia você olha e você vê aquele vermelhidão do fim do dia. Nossa, aprecie. Tremendo, maravilhoso. Ao acordar e viu um céu limpo, um sol lindo, gente, que coisa maravilhosa. Aprecie, desfrute das coisas boas, sabe? Né? Das coisas boas. Por isso que é importante, amor, o indivíduo, às vezes no final de semana, quando ele vai descansar, se ele pode, pegar o carro, se ele tem carro, vai na praia, senta na praia. Eu e ela fazemos isso. Às vezes nas nossas férias. Sabe o que eu e ela fazemos às vezes? Quando a gente vai à praia, a gente quase não entra na água. A gente fica sentado, calado, um do lado do outro, desfrutando da companhia um do outro. Eu estou desfrutando da companhia dela, prazer enorme de ela estar comigo do meu lado, olhando o mar. O mar. Né? Observa fazendo linda, né? nada. Vendo aqueles pássaros que vão lá embaixo e tira o peixe. A gente fica observando esses detalhes. A gaivota vem, pega o peixe, levanta. A gente fica contando quantas ondas bateu no mar, né, o movimento das ondas, ou observando que uma determinada hora a onda está correndo para o lado esquerdo, uma hora está correndo para o lado direito. É muito bom. É tudo de bom de Deus. Pare um pouco. Pare. Se você é pastor, diminua o teu ritmo, cuidado. Você acha que você está dizendo que você não consegue parar porque Deus te fez assim. Não. Deus não te fez assim. Se ele parou, ele descansou um dia. Ah, mas se eu ficar um dia sem fazer nada, eu me sinto mal. Opa, precisa. Teu organismo está ficando mal acostumado. E teu organismo já está dando sinais de que ele está doente. Exatamente. Ele precisa desse ritmo de adrenalina frequente. Está doente. Teu organismo está dizendo que está doente. Se você não parar, não tirar um dia para ficar com a sua família, um dia que você vai ficar sentado com seus filhos, seus gurizinhos, jogando bola de gude, soltando pipa na laje, ou fazendo nada mesmo, cara, tá? Ou fazendo nada. Você, mulher, também. O estresse das crianças. De vez em quando chama, mãe, me ajuda aqui, mãe. Você poderia hoje ficar com as minhas crianças? Eu precisava dar uma descansada, né? Isso é importante. Muito importante. Faz bem à saúde, tá? Vamos dar uma paradinha. Não duvide que o estresse e a falta de descanso pode te levar para a depressão, vai começar com uma síndrome de ansiedade, ou transtorno, desculpe. Síndrome não, desculpe. Vai começar com um transtorno de ansiedade generalizado, vai se transformar numa deprê. Não vai ser bom. Se bobear, vai se transformar
numa síndrome de pânico. Muito importante Então, o descanso, gente. Descanse. Muito importante. Descanse. Tire um dia da semana para descansar. Se você não tem tempo porque você trabalha em 2 empregos, se vira e arruma um dia para descansar. Porque às vezes a pessoa trabalha em 2 empregos, aí tira férias de um, mas está trabalhando no outro. Tá? E não tem tempo para nada. Precisa tirar. Faz bem. Até o relacionamento, né? Ajuda no relacionamento. Gente, é muito importante. Tá? Nós terminamos hoje com essa pauta, né? Descanso. Descanso. Aprenda a descansar. Aprenda. Não só descansar no Senhor, mas também descansar e relaxar seu corpo. Realmente. Dá uma relaxada, dá uma parada, dá uma respirada verdadeira, porque você passa o tempo inteiro respirando o lixo do dia, né? Notícias, o carbono, como é que se diz? O barulho lá da estrada. Então, enfim, são várias coisas que nos levam a um cansaço mental muito forte. Eu quero encerrar aqui deixando com você um texto que eu gosto muito, que é o Salmo 37. Versos 3 e 4 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. 5 ainda diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Amém. Deus te abençoe. Amém. Você tenha uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus. Seja Fica a palavra da gente. abençoado. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.